Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos abrir nosso coração para ouvir Deus, nossa consciência. Deus nos fala quando ouvimos a sua liturgia. Portanto, vamos nos compenetrar agora nessa palavra redentora, a palavra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu transmito nos meus endereços eletrônicos diariamente a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. A liturgia da palavra, para que as comunidades de base da igreja possam se preparar para, principalmente, as celebrações que os ministros da palavra, as ministras, os diáconos, às vezes não têm acesso a muita informação, então eu aqui transmito no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/paulomaciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Neste vídeo, liturgia de 23 de março de 2023, quinta-feira da quarta semana da quaresma, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia, antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículos 3º e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Nós vos pedimos, ó Deus de bondade, que corrigidos pela penitência e renovados pelas boas obras, possamos perseverar nos vossos mandamentos e chegar purificados às festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 32, versículos do 7º ao 14. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de ouro, um bezerro de metal fundido. Inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor meu Deus, ao Senhor seu Deus, dizendo: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra teu povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: foi com má intenção que ele os tirou para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometestes por juramento, dizendo: tornarei os vossos descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial agora é o 106. Salmo 106, versículos de 19 a 20, 21, 22 a 23, refrão 4a. Lembrai-vos de nós, ó Senhor,
seguindo o amor para com o vosso povo. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã, fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Até pensava em acabar com sua raça. Não, se tivesse Moisés, o seu eleito, interposto, intercedendo junto a ele, para impedir que sua ira os destruísse. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Repitamos: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Agora nós vamos à proclamação do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, apóstolo. Capítulo 5, versículos do 31 ao 47. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16, de onde foi tirado esse trecho. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória
que vem do único Deus. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai? Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditaríeis, então, nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. João era lâmpada, é o título da liturgia comentada do Santini, baseada em João, capítulo 5, versículos de 31 a 47. No quarto evangelho, a figura da luz é explorada em todo o seu simbolismo. Desde o prólogo, São João apresenta o Verbo encarnado como uma vida que era a luz dos homens, luz que brilha nas trevas, as quais não puderam dominá-la. Mais adiante, no mesmo evangelho, Jesus de Nazaré se autodefine: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Assim não existe outra fonte de luz para iluminar as trevas da humanidade. Desde o Antigo Testamento, a vinda do Messias é apresentada como uma iluminação. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas Deus decidiu que essa luz se refletisse nos homens. No Sermão da Montanha, a mesma definição é dada aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. Trata-se de uma luz refletida, como a mulher de Apocalipse 12, mas que coopera ativamente para que a única luz seja derramada sobre a humanidade. Enquanto precursor, o que corre na frente, enquanto precursor, a missão de João Batista foi executar o papel de uma lâmpada como preparação para a iminente manifestação do Salvador. Lâmpada que devia diminuir e apagar-se diante da chegada do sol nascente. Lucas capítulo 1, versículo 78. Este sim, com luz própria, Jesus. É neste mesmo sentido que os discípulos, como também a Igreja de Cristo, recebem a missão de disseminar em uma sociedade tenebrosa os lampejos da luz divina. Ora, o principal efeito dessa luz é a separação entre a verdade e a mentira. O anúncio do Evangelho denuncia as mentiras sobre Deus e sobre o homem. Por isso mesmo, os filhos das trevas farão todo o esforço e chegarão até ao crime para repelir a luz, ao som de seus gritos: apagar, 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 apagar. Ninguém dá o que não tem. O batizador ficará cheio do espírito de luz desde o ventre materno, conforme Lucas capítulo 1, versículo 15. Levi Gillette, um monge do Oriente, comenta: com João Batista faz-se a plena luz. Ele percebe, exprime claramente o mistério da pomba e do cordeiro. Ele viu o Espírito semelhante a uma pomba descer sobre o Salvador. Assim se acha esboçado o ideal da piedade cristã: ver ao mesmo tempo o cordeiro e a pomba, e em sua relação ao príncipe que é o Pai. Para ser curado de sua cegueira e passar a ver, o mundo precisa de lâmpadas que se deixem arder. Deus procura por gente assim. Orai sem cessar, irmãos e irmãs.
Senhor, na tua luz veremos a luz. Salmo 36, versículo 10. Vamos agora ao santo do dia. É sempre importante nós falarmos sobre o santo do dia, porque eles são exemplos para nós. Fizeram o que Cristo mandou aqui na terra. 23 de março é dia de São Turíbio de Mogrovejo, bispo de Lima. Vamos saber um pouco sobre a história dele? Eu pesquisei no site do Vaticano. Conhecido como o apóstolo do Peru, Turíbio, leigo espanhol, foi um jurista ilustre que em 1580 foi nomeado bispo de Lima. Por 25 anos, como verdadeiro pastor, dedicou-se à evangelização dos índios e à moralização do clero. Foi canonizado em 1726 e proclamado padroeiro dos bispos latino-americanos. Descendente de nobre família Mogrovejo, Turíbio nasceu em Maiorca em 1538. Como especialista em direito canônico, sua reputação justamente foi de um ilustre jurista. Lecionou na Universidade de Salamanca, quando o rei da Espanha, Felipe II, decidiu enviá-lo ao Peru como bispo da cidade de Los Reyes, que depois se tornou Lima, atual capital do país. Quando o rei o nomeou como bispo em 1580, Turíbio ainda era leigo. Em tempo recorde, recebeu todas as ordens sacramentais, uma após a outra, até ao sacerdócio, e finalmente consagrado bispo. Turíbio não estava muito satisfeito com a sua partida, pois imaginava a situação que ia encontrar. O Peru estava sob o domínio da Espanha há cerca de 50 anos, mas quem ia comandar não era tanto o vice-rei enviado pela corte, mas os descendentes dos conquistadores que dominavam sem piedade. De fato, eram eles que realmente exploravam os índios com a desculpa de evangelizar, mas de evangélico havia muito pouco. As condições daquela gente que o bispo encontrou ao chegar eram de extrema pobreza material, espiritual, cultural e humana. Por outro lado, os conquistadores tinham inveja dos próprios privilégios adquiridos à custa dos indígenas e dos muitos sacerdotes escravizados que não tinham força para reagir. Com tais premissas, iniciam os 25 anos de episcopado de Turíbio e da sua obra de grande reformador que contribuiria com a primeira e verdadeira organização da igreja no Peru. O bispo decidiu começar dos sacerdotes e do seu resgate, sobretudo com seu exemplo pessoal e santo. Dedicava muitas horas à meditação e à oração, ciente de que a vida espiritual de uma pessoa cresce a partir da oração. Além disso, ele se apaixonou pelos povos indígenas, por isso estudou as línguas locais, o Quichua e a Aimara, para se comunicar com eles e empreender uma nova evangelização que falasse sobretudo a língua da dignidade. Turíbio fez com que todos os sacerdotes que trabalhavam no Peru também aprendessem as línguas locais, a ponto de até conseguir publicar o Catecismo da Igreja Católica nas línguas indígenas, além do espanhol. Pelo amor aos povos indígenas, o bispo passou cerca de 10 anos viajando pelo país, visitando os cantos mais remotos do seu vastíssimo território, milhares de quilômetros, indo até além das fronteiras peruanas. Turíbio converteu muitos nativos e administrou a crisma a 3 futuros santos, São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima. Durante seu episcopado, Turíbio fundou centenas de paróquias, convocou um concílio pan-americano, 2 concílios provinciais e 12 sínodos diocesanos. Quando a peste se abateu sobre o Peru, o bispo de Lima esteve na vanguarda entre os enfermos, dando-lhes tudo o que podia. Tudo isso, naturalmente, desencadeou a antipatia do vice-rei, que nunca o viu comparecer às cerimônias da corte e dos conquistadores.
ele não se importava com isso, pois, como verdadeiro pastor, suas ovelhas eram os índios. São Turíbio de Mogrovejo faleceu em uma das suas viagens a Sanha, em 1606. Foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726. E em 1983, São João Paulo II proclamou padroeiro do episcopado latino-americano. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você pede se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Aquino, diz que Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então vamos ter paciência com o nosso Criador se ele ainda não respondeu. Afinal, ele é o Deus do universo, nosso Deus. E agora do aramaico para o português, o aramaico dialeto de Jesus Cristo, eu clamo: vinde, Senhor Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vem, Senhor, um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Deus quer nos dar o céu, mas nós temos que aceitar. Ele quer nos dar a vida eterna com Ele, com Deus Pai, com Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse mistério da Santíssima Trindade, um Deus único em 3 pessoas. Nós temos que aceitar. Então vamos tomar posse da graça que Ele nos deu ao humanar-se, sofrer, morrer, ressuscitar e subir ao céu por nós. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.